Olá, amigos. Estamos começando mais um Memória.doc pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. Hoje um programa especialíssimo. Eu vou entrevistar não o secretário de Estado, mas eu vou pedir para ele que suporte o meu jeito de ser. Eu sou muito aberto e vou tratá-lo como meu amigo, grande desportista, jornalista, comentarista esportivo de primeira qualidade. Um homem que, na verdade, já fez muita coisa pelo esporte paraibano. Eu falo do engenheiro Carlos Pereira de Carvalho. Doutor Carlinhos, como a gente chama muitas vezes, é uma alegria grande recebê-lo. A alegria é minha. Primeiro, me retiro o título de doutor, porque doutor é quem defende tese. Agora, de Carlinhos me deixa muito à vontade, me faz voltar à minha infância em Jaguaribe, né? Mas é um prazer muito grande estar com você, Gilson, aqui na TV Assembleia, participando desse programa, que eu acho que é muito importante, porque nos faz voltar alguns fatos que foram importantes na vida da gente, na minha, na sua, de tantos outros que acompanham o esporte na Paraíba. E essas lembranças não devem ser guardadas para dentro de cada um. Elas devem ser expostas ao público, principalmente aos mais jovens que não conheceram aqueles tempos em que nós vivemos. Então, é com muito prazer que eu participo do seu programa e para falar principalmente sobre futebol. Eu devo dizer inicialmente que nós temos uma pequena diferença. Você é campinagrandense, ou seja, você torce pelo 13 de Campina Grande. E eu sou pessoense e torço pelo Botafogo. Só que eu tenho uma vantagem sobre você. Eu torço pelo Botafogo onde Botafogo tiver. Pode ser na Paraíba, no Rio de Janeiro, em Ribeirão Preto, em Jaboatão, na Bahia. Onde o Botafogo tiver, eu estarei presente. Você participou de muitos eventos esportivos importantíssimos. A construção dos dois estádios da Paraíba, que eu acho que fez com que houvesse uma mudança enorme no futebol do nosso estado. Fala um pouquinho sobre esse momento. Gilson, naquela época estava havendo praticamente uma febre de construção de estádios no Brasil inteiro. Foi logo após a conquista do Brasil do tricampeonato mundial, lá no México, quando o Brasil tornou-se tricampeão, e me perguntaram, eu até falava nesses dias sobre um grande paraibano, Antônio Mariz, né, que lamentavelmente faleceu tão cedo, né? E eu dizia que Mariz, daquela sua sisudez, eu trabalhei com ele, e uma vez ele me chamou para uma conversa reservada. Isso foi no começo de 70 e eu fiquei até muito preocupado, porque eu era o chefe da assessoria de planejamento da Secretaria de Educação, eu era secretário, e a conversa era só comigo. E quando eu cheguei lá, e ele naquele estilo deu de fumar e tomar café, secamente disse, eu lhe chamei para uma conversa entre nós dois. E eu disse, qual é o problema, Marisa? Ele disse, quero saber quais são as chances do Brasil ser tricampeão do mundo. Eu nunca esqueci isso. E eu disse para ele, são muitas, até porque a seleção tem jogador do Botafogo. E sabe quem levou praticamente aquela Copa do Mundo nas costas? Vocês vão se lembrar. Jairzinho, que foi um dos grandes nomes do tricampeonato. Além de Carlos Alberto Torres, que é o capita, né, que era o capitão, entendeu? Que jogou pelo Botafogo também. Já não tínhamos Garrincha, Pelé praticamente não jogou, ele jogou, aliás, jogou muito bem ainda, mas estava já no, mas o Jairzinho foi. Eu lembro então que aquela Copa, que foi a primeira Copa transmitida ao vivo pela televisão e em cores, eu assisti no Rio de Janeiro. E eu me lembro que o Brasil todo festejou. Eu sou botafoguense no Rio, hein? Pois é, então você é meio botafoguense, sou meio botafoguense. Não é todo. Mas eu quero dizer isso, é que a memória é importante, primeiro para você repassar o passado e não cometer erros que por acaso cometeu. Exato. E segundo, para dizer que o futuro é o presente. É o presente. Então, as coisas que foram feitas e bem feitas devem ser recordadas. E a construção dos estádios foi uma dessas coisas. Hernani Sadra, que era governador na época, e isso foi em dezembro de 73. Sim. Eu fui chamado pelo então prefeito Dorival Terceiro Neto e pelo secretário da Educação, que era o doutor José Carlos Dias de Freitas, dois grandes nomes da Paraíba, que a Paraíba deve respeitar e respeita com muito carinho. Eles me chamaram para
fazer uma coisa que parecia impossível, porque havia uma pressão muito grande por conta do Brasil tricampeão do mundo, e a Paraíba está fora de todas as competições nacionais porque não tinha estádio. Não tinha estádio. O último serviço grande que foi feito foi no Estádio da Graça, quando João Agripino, governador, e Damásio Franca, prefeito, inauguraram uma nova arquibancada para, no máximo, 5 mil espectadores. O senhor fez parte dessa? Fiz parte. No máximo, 5 mil espectadores. Então, não havia como colocar a Paraíba no cenário nacional com um estádio de 5 mil espectadores. Assis Camelo, o deputado Assis Camelo, na época, que era presidente do Conselho Regional de Esportes, liderou uma campanha junto com toda a imprensa de João Pessoa e de Campina Grande para que a Paraíba tivesse um estádio. E Hernandes Sátrio, interessante, Gilson, você conheceu bem. Conheci. Hernandes Sátrio, um governador probo, honesto, sincero e às vezes até carrancudo, né? Há muitas histórias sobre Hernandes Sátrio que eu não vou contar aqui, mas ele chegou ao ponto de dizer, eu não gosto de futebol. Agora, se é para fazer um estádio, eu não faço um só, vou fazer 2. Uhum. E aí foi quando nasceu a ideia de construir um estádio em Campina Grande e em João Pessoa. E eu não esqueço, inclusive, o dia em que você esteve com ele lá em Campina Grande para ele anunciar que iria construir os 2 estádios. E aí isso foi em dezembro de 73 que eu fui chamado, só voltando ao começo da minha resposta, por José Carlos e Dorival, para criar a SUDEPAR. Uhum. Quer dizer, criar uma superintendência para cuidar somente da construção dos estádios. Veja bem, isso foi em dezembro de 73. Nós criamos a Superintendência dos Estados da Paraíba, que foi funcionar numa casa alugada, ali onde morava Raimundo Onofre, na Almirante Barroso, lembro muito bem, com uma equipe de 5 pessoas, e começamos a construção dos 2 estádios, dezembro de 73. No dia 8 de março de 1975, nós inauguramos o estádio Amigão, em Campina Grande, com o jogo Campinense e Botafogo do Rio de Janeiro, que foi 0-0. Exatamente. E no dia seguinte, isso foi um sábado, e no dia seguinte, dia 9 de março de 1975, ou seja, faz 40 anos, nós inauguramos o estádio Almeidão, que na época era o estádio do governador Hernandes Sátiro. Era o Satirão. Era Satirão. Então, exatamente. Com Botafogo e Botafogo, que foi 1-0 para o Botafogo do Rio de Janeiro, entendeu? Um jogo que o estádio estava lotado. E aí tem um evento importante que é preciso ser destacado. O governador ovacionado, porque ele não era muito popular. Uhum. Ele foi eleito numa eleição indireta, não é? E vocês todos recordam, mas ele não era muito popular. Ele era um homem das letras, um intelectual, e ele é ovacionado e me disse no dia da inauguração, doutor Carlos Pereira, eu nunca imaginei que fosse tão aplaudido por tanta gente sem ser em comício político. Pois é, não é? Então foi uma luta, uma saga, de dezembro de 73 a março de 75. Ou seja, foram 14, 15 meses em que nós fizemos todo o esforço de uma dedicadíssima equipe. Eu faço questão de citar aqui 2 nomes importantes que já não estão entre nós. Aqui em João Pessoa, o engenheiro José Neutel Corrêa Lima, que era o diretor executivo da SUDEPAR em João Pessoa, e em Campina Grande, o engenheiro Hércules Gomes Pimentel, o saudoso Cal, entendeu? Que foi o diretor executivo de Campina Grande. O Leonan também. Leonan era um dos engenheiros. Um dos engenheiros. Havia muitos engenheiros, a Suplan participou, a Guarani Viana participou, e a imprensa que acompanhava quase toda semana o desenvolvimento daqueles estádios. Mas foi uma luta muito grande, mas graças a Deus, aquele objetivo foi atingido. Bom, para finalizar é o seguinte, nós sabemos e temos que fazer justiça, esse governo atual foi aquele que fez uma reforma de verdade dos 2 estádios. O Ricardo já fez uma grande coisa. Praticamente, ele encontrou os estádios como a gente deixou em 75. Exato. Mas hoje fez a urbanização em torno do estádio, estacionamento, refez toda a instalação elétrica e hidráulica, banheiros, a reforma da estrutura também de concreto, porque com o tempo ela vai se degradando, e está terminando também a urbanização do estádio de Campina Grande. Exato. E das ruas que cercam o estádio. Nós conversamos, portanto, com o nosso engenheiro Carlos Pereira de Carvalho, secretário de Estado, não é? Foi uma alegria muito grande. E daqui a pouco, quem vai conversar conosco é o nosso querido professor União, jornalista Adenilson Maia. Daqui a pouquinho.